Estamos de volta com o Morning Show. Vamos em frente. Agora temos uma entrevista com o jornalista Alexandre Garcia. Em meio à pandemia do coronavírus, mais um ministro da Saúde deixa o governo Bolsonaro. A ampliação do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, um desejo do presidente da República, é apontada como razão da discórdia entre ele e o sucessor de Henrique Mandetta, o oncologista Nelson Taik, que se desligou da pasta na última sexta-feira. Sobre esses e outros assuntos, a gente conversa agora com o jornalista Alexandre Garcia, a quem dou as boas-vindas aqui. Alexandre, obrigado por aceitar o nosso convite, por falar com a gente aqui no Morning Show. Bom dia. Bom dia, Edgar. Obrigado pelo convite. Bom dia, Paula, Jorge, Adriles, Vinícius. Vamos em frente. Já de cara, já te mando essa. O Alexandre, a troca do segundo ministro da Saúde, num período tão curto, não denota aí uma certa falha de gestão do governo? Não gera o caos, não gera a incerteza, a insegurança numa população que está tão acuada frente às incertezas causadas por um vírus? Gera, né? Gera. É sinal. O governo parece que está andando assim, né? Não consegue firmar nenhum ministro da Saúde. Só que a gente tem que considerar o que determinou o Supremo. Praticamente entregou a responsabilidade disso para os governadores e prefeitos. Aliás, eu acho que agora está na hora de os governadores, por sua vez, passarem aos prefeitos. Porque a situação não é uma situação estadual envolvendo aí São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente. Sim. É uma situação de municípios, de regiões metropolitanas, mas eu não quero me desviar da sua pergunta, né? A gente viu aí que não deu liga entre o Tait e o presidente. Parece que eles não conversaram antes. Deveriam ter conversado antes. Bom, quais são as suas pretensões? O que o senhor pretende fazer tecnicamente? Olha, a minha vontade de ser o chefe, que eu vou ser seu chefe, é assim, assim, assado. Deviam ter acertado isso, né? O ministro Mandetta, que saiu, deu uma entrevista na CNN, uma beleza de cavalheirismo, né? Esse saiu sem dizer sequer porque saiu. A gente não ficou sabendo, a gente fica supondo aí as suposições de cloroquina, etc. Já o ministro da Justiça, antes de sair ainda ministro, jogou uma série de insinuações sobre o chefe dele. A gente já está notando aí a diferença de atitude entre uns e outros. Mas, enfim, é verdade, Edgar. Isso denota um certo zigue-zague do governo em relação ao Ministério da Saúde, que, se não tem muitos poderes, porque o Supremo diz que é dos governadores, como eu falei, pelo menos tem que ter uma diretriz geral, né? Agora a gente está vendo que a diretriz geral é a velha diretriz que já foi usada por Mandetta. Olha, cloroquina, o médico se responsabiliza, né? O paciente aceita e é no início do tratamento. Aliás, eu queria lembrar as pessoas que metem o cacete na cloroquina só porque o Bolsonaro está defendendo a cloroquina, né? É que antes disso não precisava sequer de receita médica. Era um remédio tão, digamos, não perigoso, que não exigia sequer receita médica para comprar na farmácia, para tratar malária, lúpus, artrite reumatoide. Sim. Acho que é um ponto. Eu vou rodar já, mas só para seguir aqui nessa abertura, falando nesse tema e aprofundando um pouco com o Alexandre. Veja, tem todas essas questões que você colocou, e o que fica... parece que é o reforço da imagem de um presidente autoritário, que quer que o técnico que esteja lá diga o que ele, leigo, quer que ele diga, ou haja como ele, leigo, gostaria que o ministro agisse. Mas ele que alardeou e apregoou tanto essa história de ter um ministério ali, de técnicos, ele faz um movimento exatamente ao contrário, de não dar ouvidos e não dar palavra, e contestarem muitas vezes, e agir de forma dissonante do que o seu técnico indica. Na tua opinião, significa exatamente o quê? Estamos diante de um presidente que não ouve os técnicos que tem, isso parece-me comprovado, ou de alguém que procura, através dessa situação caótica, tirar algum proveito, né, para uso pessoal ali, diante desse perfil identificado como autoritário do Bolsonaro? Eu queria te ouvir a esse respeito, antes de passar aqui, abrir a roda para os meus colegas, o Alexandre.
Vamos entrar nesse diálogo aí, né? Gostei dos seus argumentos, são muito fortes, né? Agora, vejamos o outro lado. Digamos que o presidente simplesmente entregue aos ministros, façam o que quiserem. Aí vão dizer, pô, esse presidente não manda nada. A gente elegeu ele, né? Os eleitores dele vão dizer isso, a gente elegeu ele para governar, e ele está entregando para os outros, né? Como eu disse lá na CNN, ele é um banana se ele não exercer a chefia. O ministro é um auxiliar do presidente da República, é um auxiliar, né? É um técnico que vai administrar uma área. Agora, volta àquilo que eu digo, deveriam ter combinado antes com os russos, né? Deveriam ter combinado lá no vestiário antes de entrar em campo. Olha, é cloroquina isso ou não é? Sei lá se o motivo foi cloroquina. Eu acho que o motivo ele é muito correto, tight. Ele não encontrou dados para administrar, né? Ou seja, não encontrou os testes, não encontrou estatísticas confiáveis. Deve ter sido isso, principalmente, mas eu estou só supondo, não estou chutando. Perfeito. Então, eu acho que essa é a minha resposta para isso. Autoritário é que resolveram dar um carimbo em cima, né? Porque funciona muito bem. Põe o carimbo na pessoa, esse é fulano. Depois não precisa provar que seja, porque ele já está carimbado, que torna-se já um preconceito. Certo.